Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor os abençoe, o Senhor os guarde. Eu estou aqui novamente para fazer mais um vídeo para vocês a respeito de um assunto muito relevante que eu recebi de uma inscrita minha sobre princesa. E nós hoje vamos conversar sobre aspectos antropológicos, bíblicos, sociais, sobre vários aspectos, principalmente antropológicos, ok? Então vem comigo e vamos para esse assunto. Os piercings, eles eram uma prática, né, de antiga, né, de modificações corporais de diversas culturas, né, e civilizações antigas. A gente vê muito isso historicamente falando entre os povos maias e astecas. E usavam como finalidade de colocar joias na língua como um sinal de adoração, né, e um sinal também de nobreza. E eles acreditavam que em vários deuses, né? Era uma religião politeístas. E eles realizavam rituais e sacrifícios humanos utilizando essas joias nos nariz, na boca, na orelha, para agradar os seus deuses. Eles acreditavam que esses piercings também era um ato de aproximação dessas divindades, né? Como se eles se tornassem mais íntimos dessas divindades, que eles recebessem instruções diretas dessas divindades. Então eles utilizavam esses pinças. A gente vai navegar também entre os povos egípcios, indianos, que eles também perfuravam seus corpos para uma posição social, né? E também os indianos, que veio lá de uma religião politeístas, né? Dentre uma sociedade indiana que tem três grandes religiões, que é o cristianismo, o judaísmo e o hinduísmo. Dentre elas, o hinduísmo é cerca de 80%, né, de todas as crenças da Índia, e dentro do hinduísmo há uma crença de mais de 2 milhões de deuses, né? Adorando desde a vaca até o deus Ganesh e outros deuses mais, né? O rio também, o rio Ganges, também é tido como um rio sagrado. Então, assim, é uma cultura de adoração, de ritos religiosos profundos, de muitos e muitos anos atrás, né? Uma tradição religiosa de mais de 5.000 anos atrás. Então, eles usam muito isso também nos casamentos, né, hindus, né, que as indianas usam aquelas argolas enormes no nariz, nos lábios, e também usam na fonte. Os romanos já usavam os pincers também como um rito de vaidade. Os esquimós, né, eles usavam, juntamente com os povos das Ilhas Aleutas, lá no Alasca, eles usavam isso na questão para festejar, para comemorar algumas datas importantes entre os povos, como a chegada da puberdade, como os atos e ritos de casamentos desses povos. Os africanos, eles já usavam isso nos seus atos religiosos, né, como os voduísmos, né, adoração na religião do voodoo. Então, eles utilizavam isso nesses rituais religiosos. Lá na tribo Makalolo, na Etiópia, quando a mulher se casava, elas recebiam de seus maridos um prato pequeno que elas colocavam nos seus lábios. E à medida que ele ia alargando, elas iam recebendo pratos maiores. Você pode ver e ler sobre isso, e vocês vão ver que muitas mulheres têm aqueles pratos enormes aqui por causa de tantas idades que elas tiveram e tantos anos de casamentos. Então, isso também para eles é um sinônimo de durabilidade do casamento e também um sinônimo de beleza. Quanto maior os seus pratos, mais bonitas as mulheres eram. Você vê como que a questão religiosa, elas eram bem profundas, né? E assim, tinha várias finalidades essa questão de colocação dos piercings, né? Cerimônias religiosas, como eu disse para vocês, simbolismos de ritos espirituais e também sexuais, posição hierárquicas, né? Como na Índia e outros povos, e também de subjugar, de controlar algumas pessoas, né? Alguns povos. Era um sinal de subordinação, né? A gente vê muito isso naqueles filmes romanos,
que os escravos, quando eram tragos da África, de outras partes onde a Roma tinham tomado suas terras, esses escravos vinham para a arena para participar daqueles jogos brutais, com píceres também em seus narizes, como algo de subjugar eles, de mostrar que eles eram inferiores à população romana. E também, em alguns povos, era dado em casamento, como algo de beleza, né? Um rito de beleza para eles. Bom, vamos fazer caminhar agora para a condição contemporânea, né? Quais os locais mais populares que incluem a colocação do piercing, né? Muitos jovens colocam os piercings no nariz, no umbigo, sobrancelha, língua, principalmente nas línguas bifurcadas, né? Colocam parte a língua e colocam uma parte em outra, coisa de louco isso. Nos mamilos, no seio, né? Na questão dos seios, nas regiões genitais, pulso, dedo, nas cavículas, né? Nessas partes aqui internas da cavícula. Tem pessoas que colocam também na fronte. Existem vários formatos de piercings, né? Os lábrites, os micros, curvos de titânio, os capites de aços, as bananas do umbigo, que são feitas com duplos, né, aros. Só que o piercing é um sinal de escravidão, como eu disse para vocês, né? Aí eu pergunto para vocês, Deus aprovaria isso? Deus aprovaria algo que ia mutilar o seu corpo, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? Não. E eu provo para vocês isso. Está lá em 1 Coríntios 3, 16 e 17, que está escrito assim, ó. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então, se você é templo do Espírito Santo, por que você está deformando o seu corpo? Por que você está automutilando o seu corpo? Né? Cada parte do seu corpo tem um motivo de ser construído, de ser formado. Né? Nossos lábios para adorar o Senhor, para louvar o Senhor. Os nossos olhos é para ver a gloriosa arte, né? da beleza, da santidade do nosso Deus. Então, cada parte do seu corpo, meu irmão, minha irmã, é para a adoração do Senhor, não para essas coisas que o mundo possa falar para vocês, que vocês podem colocar coisas. Isso não tem nada de adoração a Deus. Deus não aprova isso. O cristão deve usar pinça ou tatuagem? Não. Né? Mas esse pluralismo religioso, denominacionais, né, do cristianismo, que é como uma ferrugem corrosiva no nosso meio, né, que onde para muitos crentes esses acessórios e marcas são culturais, né, é um gosto livre, é uma arte, né, e que, entretanto, é um evangelho superficial, né, é a cultura do nada a ver. Mas o evangelho genuíno de Jesus Cristo, ele não está atrelado a essa questão cultural, né? Ele não é hóspede da cultura, pelo contrário, ele é contra as coisas dessas questões culturais, né? Ele está na contramão disso, né? Como Tiago 4:4 fala, como 1 João 2:15 fala. Deixa eu ler para você 1 João 2:15, que fala o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que o mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Então nós que somos crentes, nós que somos cristãos, que querem ter uma vida de santidade, nós não devemos aderir a isso. E se você que está hoje, né, pensando em colocar isso, porque acha, não tem nada a ver, Deus não vai me mandar para o inferno por causa disso. E por que você acha que Deus vai estar se agradando de uma coisa que ele é contra? Porque ele nos chama à santidade. Né? Muitos jovens estão com essa mentalidade hoje, né, de fazer perfurações no seu corpo, né, cheio de um espírito de rebeldia, né? Porque esse espírito de rebeldia já começa em casa.
né? Ele começa em casa com a desobediência aos pais. Os pais falam assim, meu filho, não faça isso, eu não gostaria que você fizesse isso não agrada a Deus. E você com o espírito de rebeldia, não, pai. Não, mãe, não tem nada a ver. Isso é religiosidade, isso é excesso de cuidado. Nossa, vocês são muito fanáticos. Não é assim que vocês falam, meus jovens? Mas isso já tem um plano de Satanás para destruir a sua vida. Um plano de Satanás para te tirar da presença do Senhor, para causar esfriamento espiritual em você. E você achando que isso vai trazer o que para a sua vida espiritual? O que isso vai trazer de bom para a sua vida espiritual? Nada, nada. E além do mais, além de você desobedecer aos seus pais, vocês estão ainda desobedecendo ao mandamento do Senhor, honrar o pai e mãe para que se prolonguem os seus dias. Se quando você desobedece os seus pais, você está desobedecendo a palavra do Senhor, ao mandamento do Senhor. E se você está desobedecendo ao mandamento do Senhor e aos seus pais, você já está em pecado. Além de colocação do piso, você já está em pecado de rebeldia. E a Bíblia afirma que o pecado de rebeldia é como se fosse um pecado de feitiçaria. Então, irmãos, minhas irmãs, meus jovens, minha jovem que está aqui me ouvindo, não coloque isso. Não desobedeça os seus pais. Os seus pais são os seus mentores espirituais. Eles ajudam vocês a crescer em Cristo. Eles ajudam a você na maturidade espiritual. Ensinam você o caminho da verdade. Ensinam vocês que você deve ser obedientes à palavra do Senhor em todos os níveis da sua vida, em todos os campos da sua vida. A obediência não é em algumas partes, é em todos os níveis. As nossas vidas têm que estar entregue ao Senhor completamente, sem nenhum tipo de abstinência. Mas hoje em dia, a gente vê muito isso, que até as crianças recém-nascidas, os pais têm, na maternidade ainda, eles vão lá e põem um brinco naquela criança, perfura a orelha daquelas crianças, né? É um sinal de escravidão, gente. Piercing é um sinal de escravidão. Nós não devemos nos engajar nesses comportamentos questionáveis. Os filhos de Deus, eles devem se abster dessas perfurações no seu corpo, né? Por quê? Porque eles não glorificam a Deus, eles não exaltam a Cristo, eles não dão testemunho público do testemunho de piedade e dedicação a Deus. Se você quer ser um crente dedicado a Deus, por que você vai aderir a piercing? Você não deve fazer isso. Aquele que ama ao Senhor, ele não tem prazer nas coisas do mundo. Ele não tem prazer nesse estilo de conduta, mesmo que para você, às vezes, não seja pecado, mas é pecado, sim. É automutilação. Aí você já fez o piercing, né? Você tá lá na igreja e você já fez o piercing e agora você tá nessa dúvida. E esse vídeo veio justamente para esclarecer sobre isso. Se arrependa desse pecado. Se arrependa, peça perdão ao Senhor, né? Lá em 1 João 1,5, que fala o seguinte, 1:5 fala assim, ó. Ora, a mensagem que a parte dele temos ouvido e vos anunciamos a esta, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Então, se não há trevas em Deus, por que nós vamos querer algo que desagrada ao Senhor? Por que nós queremos viver a treva, sendo que o nosso Deus nos chama para a luz, para sermos luz, para sermos sal da terra, né? Devemos procurar algo que glorifique o nome do nosso Deus, que glorifique o nosso corpo a Deus, que glorifique a mensagem de Cristo em nós. Devemos ser luz, sermos sal da terra. O piercing, irmãos, é uma automutilação, é uma desfiguração, uma rejeição às coisas e aparências que Deus nos fez. É a mesma coisa que você falar para Deus assim, olha, eu não gostei do jeito que você me fez, então eu vou colocar uma coisa aqui na minha orelha para enfeitar, para me ficar mais bonita, né? É um sinal que transmite rebeldia, irreverência, descontentamento com a sua aparência. E é o contrário da Bíblia.
Cuidado, irmãos, com as falácias desse mundo, com as falácias contemporâneas, que acham que nós crentes somos conservadores excessivos, né? Que somos ultrapassados, que é essa cultura que não tem nada a ver. Gente, nós não temos que olhar isso. Temos que olhar o alvo. O Senhor Jesus está voltando. Ele vai querer de nós santidade, santidade. E isso requer uma separação do mundo, das coisas do mundo. Então você que fez o piercing, tira isso do seu corpo. Ore ao Senhor. Se arrependa verdadeiramente do seu pecado e você vai ter mais intimidade com Deus. Você vai estar mais inteirada das coisas do alto, das coisas do reino do Senhor. Não deixe Satanás reinar no seu coração, não. Mas que a palavra do Senhor esteja petrificada no seu coração, né? E isso, gente, tem consequências sérias, essa colocação do píceps. Eu não sei se vocês já ouviram, mas muitos jovens de 15, 14 anos já morreram por causa disso, né? O piercing, o que ele transmite? Né? Eu sei que tem profissionais sérios da área, eu sei que tem pessoas que tomam todo cuidado nessa questão de higienização, mas tem muitos profissionais que não respeitam as questões sanitárias. Então, o piercing, ele pode deixar você suscetível a bactérias, suscetível a pegar doenças, né? E vocês podem sofrer lesões dermatológicas, vocês podem ter o risco de fazer a transmissão do HIV nos seus corpos, contrair hepatite B, contrair doenças infecciosas graves, né? Por exemplo, aqui na orelha, ó, nós não temos vascularização, quase nenhuma. Então, se você inflama a sua orelha por causa de um piercing, muito pouco provável você vai ter uma resposta de antibiótico nessa parte. E você pode correr o risco de pegar, ficar até sem parte da orelha por causa disso, por causa de uma desobediência disso. Porque aqui não tem como os antibióticos chegar, porque não tem vascularização. E para que o antibiótico chegue, precisa de vasos, né? De sangue. E aqui é cartilagem. Então vocês precisam tomar cuidado com isso. No nariz também, já vi muitos jovens perder parte do septo nasal por causa de piercings. Começa com aquela inchação, aquela vermelhidão, daí a pouco, quando você vai fazer o exame, tem que tirar a parte. Ou então demora muito, ou então quando consegue se curar, fica deformado. A nossa pele é o nosso maior órgão do nosso corpo. E quando você fura essa pele, você faz com que também bactérias entrem e se alojam nas suas correntes sanguíneas. E você perde a barreira de proteção do seu corpo. Por exemplo, a língua e na orelha, elas são as mais suscetíveis a complicações, né? A boca, principalmente, porque é um lugar que tem milhares e milhares de bactérias. Ela é rica em bactérias. É onde você pode ter gengivite acentuada, periodontite, onde os seus dentes podem cair, né? Os seus dentes começam a amolecer por causa da periodontite e você pode perder os seus dentes, né? A orelha, como eu disse, por causa da pouca vascularização, né? Você pode ter deformações, até mesmo perder parte dela, dependendo do grau de infecção. Porque não tem como as células de defesa lutar nessa região aqui, porque ela tem pouca vascularização. Então não chega os linfócitos para defender o seu organismo daquelas bactérias. Né? Órgãos, por exemplo, na região genital, onde muitas bactérias proliferam ali, você pode pegar infecções seríssimas e ter que passar até mesmo por cirurgia nessas regiões. Então, vocês tomem cuidado com o seu corpo, tomem cuidado com aquilo que Deus te deu, que é o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, para que vocês não tenham que contrair essas doenças, para que vocês não prejudiquem e não se arrependam disso mais tarde. Porque isso é muito sério, vocês podem contrair uma endocardite bacteriana, né? Aquelas